Olá, boa noite a todos e todas. São 7 horas agora, 7h01, para ser mais preciso. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Estamos já com 14 pessoas presentes, né? As pessoas vão chegando ainda, né? Até acessar demora um pouquinho às vezes. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Nós somos uma startup de tecnologias educacionais e nós oferecemos cursos online gratuitos e com preços super acessíveis em várias áreas do conhecimento. Estamos operando já há mais de 2 meses e com muito sucesso. Então, nossos eventos têm dado muito retorno, temos tido muitos elogios, muita gente, né, que está nos seguindo. Estamos já nos aproximando dos 2.000 seguidores, né, pessoas interessadas no que estamos produzindo. Então, estamos muito felizes com o sucesso do Instituto Esperança. Eu espero que vocês estejam conosco em outras oportunidades, em outras ocasiões. É, é, Acredito que vocês já estejam nos seguindo nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Entra também no nosso YouTube, no Instituto Esperança, fácil de achar. Nós temos vários conteúdos gratuitos, muito interessantes. E os conteúdos, né, e os cursos que são pagos são cursos também, além de serem cursos de excelência, são cursos, né, com valores muito tranquilos, muito acessíveis. Todos os nossos cursos são com certificado. Tá bom, gente? Amanhã, no máximo, divulgaremos a nossa agenda do mês de setembro e teremos novidades muito interessantes, cursos muito interessantes, que pode ser do interesse de vocês. Cursos na área da psicologia, cursos na área do direito, cursos na área da saúde e espiritualidade. Eu vou falar um pouquinho só de alguns desses cursos e já estamos com a arte pronta, alguns estamos finalizando a arte, mas já adianta alguns deles para vocês, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho e já passo a palavra já para a nossa professora Gisele, doutora Gisele de hoje, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, nossos próximos cursos, né? O curso de hoje já está aqui apresentado para vocês. Vocês já sabem, né? Violência de gênero e direitos das mulheres, aspectos introdutórios. A Gisele é advogada, Gisele de Araújo Costa é advogada, instrutora da Escola de Governo da Prefeitura de Recife, especialista em direito administrativo e em direito constitucional. A Gisele atua num centro de referência que presta apoio a mulheres vítimas de violência. Nós teremos no sábado pela manhã o curso Sobrecarga e Carga Mental das Mulheres, o impacto para a saúde mental. O curso será ministrado pela professora Maria Alice Sentanin Berto. A Maria Alice ofereceu um curso no sábado passado, um curso gratuito. Nós tivemos mais de 150 inscrições, curso de muito sucesso. E agora ela vai oferecer esse curso. O curso custa somente R$ 14,90. Será nesse sábado de 10 a meio-dia. No mesmo sábado, na parte da tarde, nós teremos o curso Como as Democracias Morrem, a partir da obra, né, do best-seller, né, do Levitsky Ziblatt, um livro que fez muito sucesso, vendeu muito aqui no Brasil, e nós ofereceremos um curso sobre este livro. Quem dará esse curso será o professor Pedro Davi. O curso será no sábado que vem, dia 4, na parte da tarde, das 14 às 17 horas, e o valor é R$ 19,90. A professora Gisele dará um curso no sábado, dia 11/9. Ela vai falar um pouquinho mais sobre esse curso, mas eu já vou adiantando para vocês. O curso chama-se O Direito das Mulheres, a Desigualdade de Gênero como Fator de Discussão. E aí a professora vai falar, né, com mais detalhes para vocês de como será esse curso do dia 11/9. No dia 14/9, teremos o curso Saúde e Práticas Contemplativas, com a professora Silvana Venâncio. O curso é gratuito,
né? Será no dia 14/9, das 19 às 21 horas. Depois, a professora Silvana dará o curso Saúde e Práticas Contemplativas, a Sabedoria do Deserto. Esse curso custa R$19,90 e será no dia 21/9, das 19 às 22 horas. Já adianto que ainda não temos a arte pronta, mas nós teremos na segunda quinzena um curso chamado Interfaces sobre o suicídio. Então, aproveitando que o mês de setembro é o mês de prevenção, né, do suicídio, nós traremos um curso, né, que será ministrado por mim, né, com uma visão das ciências sociais e por uma colega psicóloga. Então, esse curso também é muito interessante, fiquem atentos que ele será divulgado em breve, e eu também darei o curso, mais um curso, já será o nosso terceiro curso de formações em Foucault. E o curso do mês de setembro, eu que vou dar, é A História da Loucura. Uma obra interessantíssima, né? Fiquem atentos que a gente vai divulgar as artes, as informações todas nas nossas redes sociais. Sem querer me alongar demais, já passo a palavra para a Gisele, agradecendo a Gisele, não é, pela proposta do curso que ela ofereceu, né? O curso nos interessou demais, é um assunto que nos é muito caro, né? E é um assunto que faz parte dos valores do Instituto Esperança, que são valores democráticos, são valores que prezam pela igualdade de gênero, né? Prezam pela igualdade racial, né? E a doutora Gisele nos ofereceu este curso e nós aceitamos com muita empolgação. Então, desejo a ela e a todos vocês e todas vocês um excelente curso. Tenho certeza que vocês vão adorar. Gisele, você está com a palavra. Está todo mundo me ouvindo bem? Vocês conseguem me ver e me ouvir? Sim. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me sinto muito honrada em poder conversar com vocês sobre violência de gênero, violência contra a mulher e direito das mulheres. É muito importante a gente ter oportunidade e espaços como esse. Eu agradeço ao professor Vinícius a oportunidade e agradeço a cada um de vocês por estar aqui comigo nessa noite para a gente conversar um pouquinho sobre violência contra a mulher e direitos das mulheres também. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí vocês me dizem se está tudo ok, se estão conseguindo ver tudo direitinho, tá bom? Deixa eu ver. Tá em tela cheia já? Não. Agora tá, né? Agora sim. Bom, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Gisele Araújo. Eu sou graduada em Direito desde 2016. Sou especialista em Direito Administrativo, em Direito Constitucional Aplicado e especializando em Direito Público. Eu trabalho com violência de gênero e direito das mulheres há mais ou menos 3 anos, né? Mas no centro de referência, aqui de Recife, no enfrentamento à violência contra a mulher, 2 anos e meio. Atualmente, eu estou diretora de formação do Conselho de Mulheres Jurídicas, acredito que tem algumas representantes aqui hoje vendo esse curso, né? Agradeço também a oportunidade de falar para elas, e sou instrutora da Escola de Governo também da Prefeitura do Recife. A minha proposta aqui hoje é conversar com vocês um pouquinho os aspectos introdutórios sobre o direito das mulheres e a gente iniciar a conversa sobre a violência de gênero. E aí eu vou explicar para vocês as diferenças, a violência de gênero, a violência contra a mulher e a violência trazida na Lei Maria da Penha, mas a proposta é que a gente inicie essa discussão, porque como o professor Vinícius já falou, a gente está ofertando outra oportunidade para que a gente converse especificamente sobre a Lei Maria da Penha e as violências trazidas, os 5 tipos de violência trazidos na Lei Maria da Penha. Antes da gente começar qualquer coisa, de começar qualquer discussão, eu queria trazer para vocês a construção da identidade de gênero. Como é que a gente construi essa questão do homem, da mulher, do feminino, do masculino? Vamos entender essas diferenças. Por que a gente fala vez ou outra gênero? Por que a gente fala sexo? Então, muitas vezes a gente se confunde, a gente quer entender, mas não parou ainda para conversar e para estudar sobre isso. Então, a minha proposta é que a gente inicie dessa forma. Então, iniciar a construção da identidade de gênero
a gente vai trazer uma discussão desde os primórdios, então desde a antiguidade. Os primeiros grupos de seres humanos, né, eles começaram matrifocais, então começaram visualizando a mulher, a mãe, como o centro. Né? Além de matrifocais, eles eram também matrilineares, que desconheciam a função reprodutiva do homem. Então, a gente tinha uma prevalência, vamos dizer assim, da mulher, e não se tinha a visão ainda, naquela época, da função reprodutiva do homem e nem da paternidade, só da maternidade. Quando a gente passa a descobrir essa função reprodutiva do homem, quando a humanidade começa a perceber essa função reprodutiva, começa a criar a propriedade privada. Então, a gente começa a delimitar o meu e o seu. Né? E aí a gente começa na visão do nosso. Então, com a criação da propriedade privada, a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, mas aí a gente começa já a inversão dessa ideia de matrifocal para patrifocal. Então, a gente vai começar com a ideia da propriedade privada a limitar os direitos das mulheres, a limitar a liberdade sexual das mulheres. Porque no momento que eu tenho a minha propriedade, no momento que eu tenho os meus meios de produção, eu limito a liberdade daquela que está comigo. Então, eu limito a liberdade sexual daquela mulher e ela vai ficar agora apenas comigo. Porque o meu meio de produção vai sustentar só aquela que está ao meu lado. A história da criação, né, a história da criação humana, nós precisamos de histórias, nós precisamos de ideias que nos fundamentem, que nos digam como foi que tudo aconteceu, como foi que tudo ocorreu, que as coisas se iniciaram. Então, a história dos mitos, ela traz para a gente a ideia dos caminhos da humanidade. Então, como é que a humanidade caminhou para a gente chegar, para a gente tentar entender onde a gente está nesse momento. Então, a gente passa pela mitologia grega, passa pela mitologia sumeriana, chinesa e a judaico-cristã. Mas a mitologia grega, ela começa a trazer, assim como nos primórdios da visão matrifocal, ela começa a trazer a visão de que toda a criação, ela surge com a grande mãe. Toda a criação, ela surge da mãe terra, da grande deusa Gaia. E aí ela traz as ideias dos protodeuses e das protodeusas, que são as criaturas, né, divinas, anteriormente aos deuses que a gente naturalmente já conhece, como Zeus, Aia e tudo mais. Passando da mitologia grega para a mitologia sumeriana, a gente já tem agora uma pequena inversão. A história da construção da humanidade na mitologia sumeriana começa a trazer uma inversão. A deusa tem um consorte, né, que aí a gente vamos chamar do que a gente diz hoje de marido e companheiro. E ela passa a ser destronada por um outro deus, então a deusa mulher passa a ser destronada por um deus homem, o deus solar, né, na figura do masculino, e ela torna-se uma escrava. Então é a primeira visão que a gente começa a ter da inferiorização da mulher. Quando ela perde o seu trono para um deus que representa o masculino e acaba se tornando escrava. Então ela muda completamente de polo. Então a gente sai do ápice para o mais baixo, a escala mais baixa que a gente pode ter, que é a escravidão. A mitologia chinesa já diferencia um pouco. Ela vai no sentido andrógeno. Então, não há uma definição precisa do feminino e do masculino. Aqui a gente vai ter uma visão do yin e do yang. Então, o mundo vai ser formado por esse yin e yang. E ele vai ser criado por um homem e um deus andrógeno. A gente não vai ter muita a visão aqui do masculino e do feminino. Isso não vai estar muito bem delimitado, muito bem delineado na mitologia chinesa. Na mitologia judaico-cristã, que aí já é a partir do segundo milênio, a gente já vai ter uma visão predominantemente masculina. Então, os deuses são predominantemente masculinos. A mulher, ela perde um espaço de poder, pode ser chamado assim, e perde um espaço de protagonismo. E o Deus, quando a gente passa das religiões politeístas para as religiões monoteístas, em que a gente estabelece, cria um único Deus, e não mais deuses como na Grécia, né, vários deuses. Então, quando a gente estabelece um único Deus, a gente estabelece um único Deus do sexo masculino. E aí eu não estou querendo adentrar nos pormenores de nenhuma religião ou dizer que é certo ou errado, mas o que aconteceu ao longo da história, na análise histórica,
social, histórico-social, é de que quando a gente passa para uma religião monoteísta, quando a humanidade passa a visualizar uma religião monoteísta, é um Deus único e um Deus único homem, e que cria esse mundo sozinho. Então, não há uma participação feminina. Quando a gente passa avanço das mitologias nas criações humanas para a Idade Média, a gente vai ter uma dicotomia, que vai conviver com dois modelos de mulheres. Maria e Eva, a santa e a pecadora. Maria, ela representava a pureza, a angelitude, que deveria ser alcançada, um dever ser. A gente deve ter aqui alguns participantes que são da área jurídica, eles devem ter ouvido muito isso. O dever ser, como é que a gente tem que fazer. A segunda, Eva, ela já era a mulher que sentia e expressava seus sentimentos e pensamentos. Então, a gente tinha uma análise de expressão de sentimento e de pensamento como pecado. A gente associava diretamente a manifestação da mulher como um pecado. E, paralelo a isso, a gente tinha a associação de mulheres pensantes, mulheres que se revoltavam contra o sistema, como bruxas. E, uma vez classificadas como bruxas, elas eram queimadas na fogueira, numa ideia de purificação, que é o que a gente chama da Santa Inquisição, da época da Inquisição. Então, elas eram queimadas na fogueira em nome de uma religião, em nome de uma purificação. Saindo da Idade Média e adentrando para a Revolução Francesa, né, quando a gente começa a falar de igualdade, liberdade e fraternidade, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aqui eu vou abrir um parênteses, tanto na parte histórica, mas na parte atual de hoje. Muitos de nós e muitos de nós já ouvimos e nos perguntamos, talvez, mas acredito que a maioria sim, por que é que algumas mulheres, ou a maioria das mulheres, não se sente contemplada quando a gente fala simplesmente homens, no plural. E que esses homens, para muitas, e eu me incluo em uma delas, não contempla a mulher. Alguns podem achar que é besteira ou que é algo simplório, mas tem uma explicação histórica para isso. Existe um porquê histórico de nós, mulheres, não nos sentirmos incluídas quando a gente fala direitos do homem. Então, se é homem, é todo mundo, é a espécie humana. Mas não é bem assim que aconteceu. Em 1789, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente tinha o boom da Revolução Francesa, a luta por igualdade, liberdade, fraternidade, liberdades políticas, direitos civis, propriedade, a gente tem a ascensão da burguesia, mas quando a gente fala e lê Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aqui não é no sentido de humanidade, aqui é sentido de homem, homem, ser do sexo masculino. E cidadão, hoje, a Constituição de 1988, que aqui vigora no Brasil, cidadão é aquele que está no gozo dos seus direitos políticos. E aqui, na Declaração, em 1789, quando a gente fala cidadão, a gente fala em gozo de direitos políticos, e as mulheres não tinham gozo desses direitos políticos. As mulheres não tinham o direito de votar na Declaração do Homem e do Cidadão. As mulheres não tinham muito menos o direito de serem votadas, não tinham direito à propriedade privada, não tinham direito a frequentar instituições públicas, muito menos de participar de instituições públicas. Então, em 1991, a gente teve uma grande feminista, que foi Olympe, que o nome dela, na verdade, é Marie, mas conhecida como Olympe de Gouges. Então, ela traz uma contra... Ao contrário, algo para se contrapor à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E aí, numa visão de gênero, com um recorte de gênero e colocando a mulher como um ser que deve ter os mesmos direitos dos homens, as mesmas liberdades civis e políticas que os homens tinham. A recepção, essa carta, né, a Declaração de Direitos da Mulher e Cidadã, foi uma carta apresentada à realeza na época, para que fosse aceita e implementada, ela teve uma resposta bem agressiva à época.
Então, a resposta dada pelos defensores da igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa foi sem ampla defesa, que é o que a gente chama hoje, sem contraditório e ampla defesa, sem direito a nenhum tipo de defesa ou a nenhum tipo de advogado, foi condenar Olympe à morte. E essa morte por guilhotina, como era praticado na época. Então, quando uma mulher se rebelou contra a falta de direitos, porque nesse caso era falta de direitos mesmo, não chega nem a ser uma escassez, era falta de direitos, foi penalizada com a morte. Ela se tornou um grande nome no feminismo, uma grande figura feminista, exatamente porque deu a sua vida para tentar igualar, para tentar dizer que homens e mulheres são iguais perante a lei. Igualdade essa, igualdade jurídica, né, que homens e mulheres são iguais perante a lei, que nós, brasileiros, só conseguimos, de fato, eu não vou falar efetivar, porque efetivar tem um estudo muito grande sobre a efetivação, mas que nós só conseguimos positivar, nós só conseguimos escrever na Constituição em 1981, bem depois de 1791. Então, a luta foi muito extensa, muito longa, para a gente pensar e refletir. Por que é que quando a gente fala direitos do homem, a gente não abrange as mulheres? Por que que a gente não fala direitos dos homens e das mulheres? Por que é que algumas ou alguns também não se sentem contemplados? É um pensamento, é um estudo que tem que ser bem aprofundado, que tem que ser bem visto. Saindo da Revolução Francesa e passando para a Revolução Industrial, aí nos séculos 18 e 19, é que a gente começa a luta pelo movimento sufragista. O movimento sufragista é o movimento pelo direito do voto. E é com o advento da Revolução Industrial que a gente tem também a primeira onda do feminismo. Então, esse movimento sufragista, esse movimento das mulheres pelo direito de voto, ele foi a primeira grande organização de mulheres como feministas. E a Revolução Industrial, ela é interessante de ser debatida porque ela traz a mulher para o ambiente de trabalho. Então, ela traz aquela mulher que antes não tinha o trabalho, que era uma das reivindicações, a exemplo da Olympe na Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Essa mulher agora ela está no mercado de trabalho. Mas aí é que a gente pensa, em que condições? Então, a Revolução Industrial, ela traz a mulher para o mercado de trabalho, não porque a gente está inserindo a mulher, está garantindo esse direito da mulher, mas porque a gente precisa de mão de obra barata. E aí a gente também não teve só as mulheres, mas a gente também teve a visão das crianças. Então, a família inteira trabalha. A ideia da Revolução Industrial, a visão da Revolução Industrial, é por que é que essa pessoa não vai ser mão de obra produtiva e barata se ela pode ser. Então, a grande conquista, vamos chamar assim, conquista, entre aspas, da Revolução Industrial, não é trazer a mulher para o mercado de trabalho, é angariar mão de obra barata, sem nenhum tipo de direito trabalhista, porque as primeiras discussões sobre direitos trabalhistas vêm pós-Revolução Industrial, quando a gente precisa avaliar, de fato, os meios de produção, e aí, pós isso é que a gente vai começar a falar sobre regime capitalista e socialista, vai ter uma discussão mais aprofundada sobre isso. Então, por isso que quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente vê o movimento sufragista. Então, é um movimento de direito a voto e não um movimento de direito ao trabalho. Por que não trabalho? Porque se tem essa visão crítica, se tinha e se tem hoje essa visão crítica. Então, é me dar o direito de ser cidadã, o direito de votar e de me manifestar politicamente. Não só ativamente, mas passivamente. Então, tanto o direito de escolher quem eu quero que me represente, quanto o direito de representar a minha categoria. Porque a gente vai ver um pouquinho mais adiante que no Brasil a gente teve essa diferenciação entre poder votar e poder ser votada. O sufrágio, ele é universal. Então, eu tenho que ter o direito a voto e a ser votada. A gente teve um pouco dessa diferenciação no avanço jurídico, no conteúdo jurídico, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Após esse movimento sufragista, que teve a primeira onda do feminismo, a gente teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que a gente começa a se ter uma visão jurídica diferente
do que era a Declaração dos Direitos da Mulher, do que era a Declaração dos Direitos do Homem, que a Declaração de Direitos da Mulher veio se contrapor. Então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, vamos ver a discrepância de tempo entre 1789 a 1948, é que a gente começa a discutir que todos os indivíduos têm direitos e deveres. Então, não é todo homem, nem é toda mulher. A Declaração Universal de Direitos Humanos já traz essa visão mais abrangente. Então, ela traz no seu texto todos os indivíduos têm direitos à liberdade, igualdade, e aí a gente segue. Mas é só em 1948 que a gente tem positivado um instrumento que traz esse recorte, talvez não tão proposital como a gente queria que fosse, talvez com a visão de gênero não tão aprofundada como deveria ser, porque a gente já viu que o movimento, a luta começa de muito antes. Então, não tão aprofundado como deveria ser, mas já traz uma visão um pouco mais à frente, um pouco mais inclusiva, na tentativa de ser um pouco mais inclusiva do que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Eu estou sentindo que eu estou falando e eu não estou ouvindo. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa? Eu acabei de olhar o chat aqui e só tem boa noite. Boa noite, aqui eu não dei ainda. Boa noite, Pamela. Nos deu boa noite aqui no chat. Ninguém quer perguntar nada? Ok, então vamos seguindo. A gente começou agora a discutir tem alguém falando aqui comigo? Boa noite. Por enquanto, não, sua idade que é ótima. Obrigada. Vamos entender as diferenças. A gente falou da construção da identidade de gênero, mas muitas vezes, como eu falei no início, a gente não consegue entender quais são essas diferenças. A gente precisa entender. Por que eu trouxe essas 4 diferenciações aqui, gênero entre 2 patamares, né, tanto a identidade quanto o papel, e a orientação sexual e o sexo? Eu compreendo que, às vezes, a gente acha difícil, né? A gente, meu Deus, e agora? Qual é a classificação que eu vou dar? Mas não é difícil, basta a gente entender, conversar e perguntar. Perguntar não é um problema, o problema é a gente não saber. Perguntar, a gente não sabe, pergunta, tá maravilhoso. Então, eu trouxe aqui para a gente discutir o papel de gênero, a identidade de gênero, a orientação sexual e o sexo. Gisele, são diferentes? São diferentes. E qual é a diferença? Quando a gente fala em papel de gênero, a gente está falando como eu me comporto socialmente. Então, como Bárbara, por exemplo, como Bárbara se comporta socialmente. Então, o comportamento de Bárbara, ele tem algumas possibilidades. Ele pode ser um comportamento feminino, ele pode ser um comportamento masculino, e Bárbara pode oscilar. Bárbara pode se comportar, ora, achar que se comporta, né? Ora de forma mais masculina e ora de forma mais feminina. Aqui eu trago uma observação para vocês, lanço uma discussão para vocês, que aqui não necessariamente significa, por exemplo, que se eu me comporto de uma forma mais firme, se eu me comporto de uma forma mais ousada, eu esteja necessariamente me comportando de forma masculina. Isso aí eu trago de uma experiência minha de vida. Eu, na minha adolescência, por sempre ser muito firme, muito impetuosa, achava, porventura, de que tinha um comportamento masculino. Mas não, eu tenho um comportamento feminino. Um adolescente, na época, que sabia se posicionar, sabia se portar, sabia suas escolhas, uma mulher forte. E não uma mulher masculina. Então, a gente precisa ter essa diferenciação. Do papel de gênero é como eu me comporto socialmente. Como eu estou para a sociedade. A identidade de gênero é diferente, é como eu me percebo. Como Gisele se percebe. Gisele se percebe como homem, ou Gisele se percebe como mulher. E aí eu estou falando como eu me percebo, e não qual é a minha característica biológica. Eu me percebo como mulher, e eu nasci com característica biológica de mulher. Então, eu sou uma mulher cisgênero. Eu me identifico com o meu sexo biológico. Se por um acaso eu tivesse nascido mulher e não me identificasse com o meu sexo biológico e me percebesse como homem, eu seria um homem transgênero. Às vezes eu fico na dúvida se a mulher é transgênero como é homem transgênero. É sempre como a pessoa se percebe. Se eu me percebo mulher, eu sou mulher.
Se eu me percebo homem, eu sou homem. E aí a gente vai ver. A percepção da pessoa está em consonância com o sexo biológico? Está. Ela é cisgênero. A percepção da pessoa não está em consonância com o sexo biológico, ou seja, eu nasci mulher e me percebo homem, eu sou homem porque eu me percebo homem, mas eu sou um homem transgênero. Então, o transgênero, ele não se identifica com o sexo biológico que nasceu. E aqui, quando eu falo transgênero, eu estou falando lato sensu, transgênero de forma ampla, porque aí eu posso ter o homem transexual, a mulher transexual, o travesti, a gente não vai entrar nesses detalhamentos, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda hoje, mas já deu para a gente ter uma ideia de como, quando a pessoa é transgênero, quando a pessoa é cisgênero. A orientação sexual não tem a ver com como eu me percebo? Não, a orientação sexual não tem a ver com como eu me percebo. A orientação sexual, ela tem a ver com o meu desejo. Se eu desejo pessoas do mesmo sexo que o meu, ou se eu desejo pessoas do sexo oposto. As possibilidades de orientação sexual, aí a gente tem o bissexual, que é a pessoa que tanto deseja o sexo oposto quanto o mesmo sexo. Então, no meu caso, se eu desejasse homens e mulheres, então eu seria bissexual. A gente tem o homossexual, que é a pessoa que deseja a outra do mesmo sexo, então aí eu desejaria outra mulher, apenas mulheres. Heterossexual, se você deseja a pessoa do sexo oposto ao seu, então no caso, eu sou mulher e desejo homens, então eu sou heterossexual. E ainda há a possibilidade de eu ser assexual, é que eu não desejo ninguém, eu simplesmente não manifesto desejo por ninguém. Então, se eu não desejo homens e se eu não desejo mulheres, eu não sou estranha, não. Eu sou assexual. E está completamente normal. Cada um responde pelo desejo que tem. E o sexo é informação biológica. Aí está diretamente relacionado à genitália, aos cromossomos e às características biológicas da pessoa. Então, aí a gente tem a possibilidade do macho, fêmea e o intersexo. Talvez alguns já tenham ouvido, as pessoas que estudaram biologia há mais tempo como eu, tenham ouvido hermafrodita, né? Que existem pessoas que nascem com os dois sexos. E aí, do decorrer da vida, é que ela vai acabar se identificando mais com o sexo feminino ou com o sexo masculino. Inclusive, tem discussões sobre pessoas intersexo, que assim que nascem, né, há uma escolha pelos pais ou pelos médicos, ou às vezes só pelos médicos, os pais nem chegam a conhecer, tomar conhecimento de que a criança era intersexo, de escolher um sexo e depois aquela criança ela vai se manifestar com o sexo oposto. Então é bem difícil. É complicado a gente determinar isso tão fácil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Rafaela. Então, a identidade é como a pessoa se enxerga. Espera aí, deixa eu botar para cá. Rafaela, a identidade de gênero é como eu me percebo. Então, se eu me percebo homem, eu sou um homem. Se eu me percebo mulher, eu sou mulher. E aí a gente vai verificar se essa percepção está em consonância com o sexo ou não, para classificar como trans ou como cisgênero. Independente de orientação. Independente de orientação. A identidade de gênero não se confunde com a orientação sexual. Eu posso me perceber homem, sendo mulher, e desejar homens. Não tem nenhuma contraposição com relação a isso, não. A Alessandra, enfim, conseguiu entender, mas preciso salvar esse slide. A aula vai ficar gravada, Alessandra. Vocês vão receber depois, vai ficar no YouTube, aí vocês podem rever. Mas eu posso disponibilizar também essa imagem, não tem problema, não. Eu acho que Josilene disse que queria falar, foi? Josi, está me ouvindo? Eu acho que não. Então, daqui a pouco a gente conversa mais. Sim, estou te ouvindo, sim. Está ouvindo? Diga. Não, eu ia fazer uma consideração nessa primeira parte que você fala do questão do direito ao voto, não é? Que é a primeira onda. E você vê que, mesmo nesse período todo que nós avançamos em todas essas discussões, a gente verifica que nós temos, por exemplo, nós conquistamos, por exemplo, a questão de que todo partido
ele pudesse indicar 30% de participação das candidaturas do gênero oposto, né? Do gênero feminino. Então, e aí eu faço uma ressalva o seguinte, que primeiro que os partidos eles não acolhem ainda as candidaturas das mulheres da forma que acolhe as candidaturas dos homens. As mulheres elas participam desse espaço político para cumprir cota e não necessariamente para ser uma postulação dentro do parâmetro de que é acolhido dentro dos partidos as candidaturas masculinas, né, dos homens. Então, estamos ainda muito distante de conquistar. E primeiro, 30% não é paridade, não é? Então, é uma. Eu não sei se travou para Uma vocês, outra mas para mim discussão travou um também. pouco. E quando a gente fala de 30%, a gente tem que ser 30% do gênero feminino, pode ser 30% do gênero masculino, mas os partidos eles fazem o contrário, eles sempre garantem a questão de 30%, é porque nós estávamos ainda muito fora dessa discussão da participação das candidaturas femininas. Então, foi uma forma da gente avançar minimamente nessa questão da participação política das mulheres. E, mesmo assim, ainda está muito distante. E aí era só essa ressalva. E parabenizar que você está trazendo questões que alguns de nós ainda não tivemos acesso na discussão, não é? Mas vamos embora, porque eu acho que eu quero ouvir mais você do que me ouvir. Eu acho que eu tenho que aproveitar mais, né? E parabenizar pela iniciativa de dar a oportunidade da gente estar aqui. Mas vamos embora. Obrigada, Josi, pela sua contribuição. Uma das violências contra a mulher, né, a gente tem várias, mas uma das violências contra a mulher é a violência política. E aí ela abrange não só o impedir o acesso, né, essa limitação de acesso, mas também quando a mulher já está em uma das casas legislativas, né, ou aí também no poder executivo, se for o caso, e ela sofre qualquer tipo de violência, ela sofre algum tipo de assédio. Então, o nosso caminho é árduo, porque a gente sofre para ter representatividade, e quando a gente está no espaço de poder, ainda tem algumas criaturas, vou chamar de criaturas, que se sentem no poder de nos ditar o que fazer. A nossa luta é árdua, mas eu travo ela com muito gosto e com muito afinco. E sei que você também. Gilson Lima falou aqui no chat, entendi dessa forma, enquanto sexo é uma categoria biológica, gênero é uma distinção sociológica. Esse elemento está correto? Está correto. Sexo é uma característica biológica, sim, e gênero é uma construção da sociologia, né? Uma construção do social. Então, vamos lá. Bom, vamos agora começar um pouquinho sobre a parte da violência, né? A violência, eu trouxe todo esse histórico, né? Porque o nosso curso ele se propõe a falar de violência contra a mulher e direitos das mulheres. Eu trouxe esse histórico da luta por direitos para a gente entender que é essa desigualdade que consubstancia a violência. É essa desigualdade que consubstancia a violência contra a mulher. Então, é por conta de toda essa nossa discussão temporal, de toda essa busca e luta para que, não vou falar se efetive, mas que se a gente consiga instituir, a nossa luta primeiro é pela instituição do direito. Hoje a gente está mais na luta da efetivação, né, que sejam aplicados esses direitos. Mas o nosso primado básico foi a luta pela instituição dos nossos direitos, porque se tinham direitos instituídos, mas não para nós. Se tinha luta por direitos, mas não por nós. É essa desigualdade
que consubstancia a violência contra a mulher. Muita gente deve ter ouvido aqui o patriarcado, a sociedade patriarcal. E o que é a sociedade patriarcal? Que eu nunca entendi o que é a sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal é aquela baseada na supremacia do homem. E aqui a gente fala supremacia mesmo, porque a luta feminista não é pela supremacia da mulher, é pela igualdade de gênero. É pela igualdade entre homens e mulheres, igualdade de oportunidades, igualdade de direitos. Então, o patriarcado ele está baseado nessa filosofia da hegemonia masculina, né? Além da hegemonia masculina, do homem se sobrepor à mulher, a gente ainda tem no patriarcado a ideia de que o homem mais velho se sobrepõe ao homem mais novo. Então, se a gente fosse falar numa constituição familiar, uma família seria o pai, a mãe e os filhos. Né? Então, a gente teria o patriarca da família, o pai, que controlaria, vamos chamar assim, a mãe e os filhos, homens e mulheres. Só que esse filho homem que aqui está, vai se sobrepor em um momento a essa mãe, porque ele é do sexo masculino. Então, o patriarca, quando deixar de ser o patriarca, né, aí pela morte ou pela idade, esse filho vem a ser e domina essa mãe, pela condição de ser mulher. Minha internet é estável. Então, é nessa conjuntura que a gente trata a violência contra a mulher. E aqui eu vou pincelar um pouquinho para a gente que não é a violência contra a mulher aqui, definida na Convenção de Belém do Pará, é um conceito amplo de violência. Mas dentro da violência contra a mulher, a gente tem diversas subcategorias. Entre elas, a violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência doméstica e familiar contra a mulher é aquela que é a da Lei Maria da Penha. Então, vocês vão perguntar assim, Gisele, então não é toda violência contra a mulher que é Lei Maria da Penha? Não, não é toda violência contra a mulher que vai se enquadrar no âmbito da Lei Maria da Penha. E qual é? Aí o qual é, eu vou deixar para vocês o gostinho de quero mais do nosso próximo curso, que aí a gente vai destrinchar todas as violências contra a mulher que são abarcadas pela Lei Maria da Penha, e aí também as medidas protetivas de urgência, os direitos que as mulheres têm nessa legislação, que é considerada a terceira melhor legislação protetiva de mulheres do mundo, é a nossa Lei Maria da Penha, e a gente vai aprender e saber como solicitar uma medida protetiva, como é que eu posso garantir esse meu direito, o que é que eu preciso fazer, onde é que eu tenho que ir, com quem é que eu tenho que falar, como é que eu faço a garantia do meu direito e a garantia do direito da colega, da minha colega, porque a união e a luta feminista é isso, é a garantia do meu efetivado, eu também não tenho essa é a nossa ideia. Na Convenção de Belém do Pará, ele engloba qualquer ato ou conduta baseada no gênero, e é por isso que eu falei em gênero antes da gente tratar de violência contra a mulher, porque ela vai estar aqui na violência contra a mulher, mas vai ser embasada na questão de gênero. Então, a gente precisa saber gênero para violência contra a mulher. E mulher pela Lei Maria da Penha. Então, o conceito e a concepção que a gente tem que ter de gênero tem que estar muito clara, porque senão a gente perde a consequência dos assuntos. A gente não consegue classificar a violência contra a mulher. Então, aí você começa a ter questões mais na frente que acabam sendo resolvidas com isso. Aí você faz, e a mulher trans? É mulher? É. Se identifica como mulher? Sim. Então, é sim. A resposta para você é sim. Violência contra a mulher trans é violência contra a mulher. Lei Maria da Penha se aplica sim à mulher trans. Então, quando a gente entende esse básico do gênero, a gente consegue responder coisas muito mais profundas. Então, a violência contra a mulher vai ser qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause, aí eu, Gisele, gosto de acrescentar aqui, que cause ou possa causar. Porque quando a gente fala de violência, a gente naturalmente associa a crime. Pode ser, pode. Depende. A gente vai discutir um pouquinho mais na frente. Então, pode ser um crime. Então, se pode ser um crime, pode ser uma tentativa, pode ser um atentado. Então, ela causa ou pode causar morte, dano, sofrimento físico, sexual e psicológico. Aqui eu já trago a reflexão.
É só sofrimento físico? Não. Muitas mulheres não se identificam e não conseguem se visualizar na situação de violência porque não há violência física. E violência não é só violência física. Sofrimento não é só sofrimento físico. É sofrimento físico, sexual, psicológico. E aí pode ser moral também. A mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Aí a gente traz a reflexão que Josi fez aqui. Na esfera pública a gente tem um grande exemplo, é o direito da mulher de ser votada e os percalços que as mulheres encontram para garantir esse seu direito. Isso é na esfera pública. E na esfera privada a gente entra aqui, tanto na família, quanto no ambiente de trabalho, e quanto nas relações sociais. Então, a esfera privada, ela também é abrangente. Esse conceito, ele está na Convenção de Belém do Pará, mas ele também está na... Agora fugiu o nome, mas é na Organização de Mulheres, na ONU. Também, o conceito é bem parecido, é quase que uma tradução do conceito da OEA. Quando a gente fala de violência contra a mulher, não tem como a gente não tratar do ciclo da violência. A gente está agora um total de 28 participantes. Essas 28 pessoas já ouviram, ou já falaram, ou já ouviram alguém dizer que aquela mulher sofreu violência e ela voltou para ele. Então, se ela voltou para ele, é porque ela gosta. É porque ela quer. É porque ela merece. Hoje, pode não ter dito, espero que não tenham dito, mas ouviram do discurso de alguém, ou é alguém mais antigo, que ainda tem uma visão mais retrógrada da nossa situação, mas já se deparou com uma fala como essa. E por que é que isso acontece? Isso é uma explicação do ciclo da violência. O ciclo da violência, ele é o resultado de uma pesquisa de uma psicóloga psiquiatra, já ouvi várias vezes, ele está dizendo aqui, de uma psicóloga psiquiatra estadunidense, que fez um estudo com as mulheres que ela trabalhava. E nesse estudo, avaliando essas mulheres, ela chegou à conclusão do que é o ciclo da violência. O que seria esse ciclo da violência? O ciclo da violência, ele vai ser dividido em 3 momentos. A gente vai ter o aumento de tensão, a gente vai ter o momento da explosão e a gente vai ter a lua de mel. E o nome já é explicativo. Ele é ciclo. Então, 1, 2, 3 vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele não vai parar aqui. Ele não vai parar no 3. Ele vai voltar para o 1. E vai chegar ao 3. E vai voltar para o 1 outra vez. A situação do aumento de tensão é o início. É a planta, é a semente plantada da violência. O aumento de tensão é quando a gente começa a ver aquelas tensões acumuladas do dia a dia. As injúrias. Injúria aqui, para quem não é da área, eu sei que tem gente que não é da área do direito, então, injúria é um crime contra a honra. São xingamentos. Então, aqueles xingamentos que a gente ouve são injúrias. E é crime, tá certo? São crimes contra a mulher. Não só contra a mulher, se você injuriar, se você xingar qualquer pessoa, você está cometendo um crime contra a honra subjetiva daquela pessoa. Então, o aumento de tensão é quando a gente começa a ver aquelas injúrias que aqui podem ser classificadas como violências morais e também violências psicológicas. As pequenas, que na verdade não são pequenas, que é uma pequena ameaça. E que comportamento um pouco agressivo, a sensação de perigo. Do aumento de tensão, a gente passa para o momento da explosão. O momento da explosão é quando o agressor maltrata física e psicologicamente a vítima. Por que aqui está o física e o psicologicamente aqui juntinho? Quando a gente trata da violência contra a mulher,
a gente vai tratar de vários tipos de violência, física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Mas a psicológica, ela sempre vai acompanhar outro tipo de violência. Então, a psicológica, ela pode até estar sozinha, mas as outras não vão estar sozinhas. Sempre vão estar acompanhadas da violência psicológica. Então, quando eu sofri uma violência sexual, eu vou estar sofrendo uma violência psicológica. O meu psicológico vai se abalar com isso. Se eu estou sofrendo uma violência física, eu estou sofrendo uma violência psicológica também. Se eu estou sofrendo uma violência moral, e aí a gente vai ver aqui no aumento de tensão, essa injúria, eu também estou em sofrimento psicológico. Eu também estou sofrendo uma violência psicológica. É por isso que a gente escuta tantas pessoas falarem que a violência psicológica é um grande problema. É um grande problema, porque a violência psicológica quase nunca está sozinha. E todas as outras estão acompanhadas dela. E é com ela que a gente inicia. É a violência psicológica muitas vezes é mascarada na situação do convívio doméstico ou até nas situações de trabalho em que a mulher é vítima de algum tipo de violência. Então, a violência psicológica é aquela que a gente muitas vezes não enxerga. A gente, às vezes, até enxerga da outra. A gente consegue visualizar a amiga, a conhecida, em uma situação de violência, mas a gente não se visualiza. Esse é o problema, a sutileza, às vezes, que a violência psicológica pode ter. E ela está nesse momento de explosão. A lua de mel é quando as coisas começam a ficar maravilhosas. É quando nada disso vai acontecer novamente. É quando eu te amo, me desculpe, foi a bebida, foi você que fez aquilo e me descontrolou, e me desconcertou, e me influenciou a fazer o que eu fiz. Eu não quis fazer. A culpa é sua. Então, a lua de mel é esse momento. O agressor, às vezes, pode até encher a vítima de carinho, de atenção, pede desculpa pela agressão, promete que não vai mudar, e muitas mulheres acreditam nisso. E acreditam por quê? Porque gostam, porque estão envolvidas sentimentalmente. Se alguém aqui tiver passado por alguma situação de violência urbana, né? Aí, o que seria violência urbana? Um assalto, por exemplo. Você foi assaltado, alguém levou seu celular. Você foi lá na delegacia, registrou um boletim de ocorrência por roubo, por furto, dependendo da situação, e, vamos dizer, conseguiu resolver a situação. Ou você pode até ter ficado com medo. Você nunca viu a pessoa que roubou, você nunca viu o ladrão, mas você ficou com medo daquela pessoa fazer algo contra você. As duas situações são de violência urbana. A gente não está tratando de violência contra a mulher. Mas imagina você sofrer uma violência de alguém que deveria ser, que você escolheu para ser aquela pessoa que iria ficar ao seu lado, aquela pessoa que iria receber a melhor coisa que você pode dar, amor. É aquela pessoa que você escolheu para ficar com você que está praticando a violência. O quão é difícil você não acreditar naquela pessoa, você colocar de lado os seus sentimentos e dizer, eu vou romper o ciclo da violência. É por isso que mulheres ajudam mulheres e alguns homens também ajudam mulheres. É isso que a gente trabalha num centro de referência, por exemplo, de atendimento à mulher. É a quebra do ciclo da violência. É difícil quebrar um ciclo da violência, porque ele é envolvente. Aquela pessoa está te pedindo desculpas, aquela pessoa está dizendo que não vai fazer de novo. E aí a gente pode até chegar de não haver uma violência física, ou uma violência física que deixe marcas. Aí a diferenciação das marcas está mais para a questão criminal mesmo, e não para a questão do estudo da violência. É violência da mesma forma. Mas no âmbito criminal a gente tem algumas diferenciações, se deixa ou não lesões na pessoa, na mulher. Então, digamos que não tenha ocorrido uma violência física, então aquela mulher vai se perguntar e vai se dizer, mas ele não me bateu, e ele me disse que não vai acontecer. Eu já perguntei a várias mulheres, quantas vezes ele me disse que não ia acontecer? Várias. Várias porque é um ciclo. É um ciclo, e é força. Quebrar o ciclo da violência exige muita força. Como Thaís, eu acho que é Thaís disse aqui, é algo que está enraizado na sociedade, a violência contra a mulher e esses tipos de comentários.
de estruturas de comentário. E o pior de tudo é que culpam a vítima pela violência. Exatamente, Thaís, culpam a vítima pela violência. Parece um clichê? Parece, mas a violência nunca é culpa da vítima. A vítima não tem culpa. A culpa é de quem pratica a violência. A culpa sempre é de quem pratica a violência. Humberto perguntou aqui, boa noite, o evento irá ter formulado de frequência para obter certificado. Eu vou deixar para te responder isso mais no final, tá bom, Humberto? Porque aí Vinícius tira essa dúvida para a gente. Ele não me falou que ia ter assinatura não, tá bom? Mas aí eu deixo para te responder com certeza no final, tá certo? Alguém quer conversar, falar um pouquinho, perguntar alguma coisa, contar alguma experiência sobre o ciclo da violência? Alguém abriu o microfone. Pode falar. Fale. Gisele. Pode Desculpa, falar, Beth. gente. Essa questão do ciclo da violência, né, e de ser atingida por essa violência dentro dessa relação patriarcal que você traz, que é a hegemonia do sexo masculino, que pressupõe sobre o sexo feminino, né, sobre o gênero feminino, é bom ressaltar que a questão da relação socioeconômica, ele é um fator que dificulta o rompimento da violência, mas ele não é um elemento que ajuda a mulher a romper com esse ciclo de violência. Então, tanto a mulher de classe média baixa, ou aquela que está excluída socialmente do mercado de trabalho, que não tem acesso à relação de direito de cidadania e das relações sociais, tanto ela como aquela que também pode ser uma empresária, pode ser a esposa de um promotor de justiça, pode ser a esposa de um juiz, pode ser a esposa de um professor, pode ser, então, tanto a mulher que está fora da inclusão social, socioeconômica, como aquela que está incluída, que é empresária, que tem formação, pode passar por esse ciclo. E ela passa, não é porque ela quer ou porque ela gosta, mas por outra condição. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que Josi traz para a gente são recortes, né? Recortes da violência. Eu vou trazer um pouquinho também para a questão da pandemia. A gente já ouviu, pelo menos eu já ouvi várias vezes, a pandemia tem gênero, né? Onde homens foram atingidos, mulheres foram muito mais atingidas. Esse é o recorte da violência, esse é o recorte de gênero da pandemia, por exemplo. Quando a gente fala da violência, a gente traz um recorte para a violência. Toda mulher, ela está suscetível a sofrer violência. E eu me arrisco a dizer que toda mulher já sofreu ou vai sofrer em algum momento da sua vida, infelizmente, algum tipo de violência. Então, toda mulher sofre violência. Mas existem alguns recortes que precisam ser feitos. O recorte de raça é um deles. A gente vai ver no finalzinho aqui algumas estatísticas, mas a mulher sofre violência, sofre. Mas a mulher negra sofre mais. A mulher que está em situação de vulnerabilidade social, ela sofre violência? Sofre. A mulher rica sofre violência? Sofre. E aí a gente vai ver a questão da dependência financeira. Muitas das mulheres permanecem nesse ciclo de violência que a gente está vendo por uma questão financeira. Então, eu tenho filhos, eu não tenho emprego, eu não tenho como me sustentar. Então, o agressor é o arrimo da família. Então, para eu quebrar esse ciclo da violência, eu preciso, antes disso, conseguir me erguer economicamente. E aí, a gente também tem mulheres ricas nessa situação. Mulheres que vivem uma condição financeira muito boa, mas que não é proporcionada por ela própria. Então, para ela sair desse ambiente da violência, ela não tem uma visão de
como se manter. E é aí que entra o caráter multidisciplinar e multifacetado do enfrentamento à violência contra a mulher. Os serviços que fazem o enfrentamento contra a mulher, eles não estão só no âmbito jurídico, eles estão no âmbito psicológico e no âmbito social. Então, num centro de referência, por exemplo, de atendimento à mulher, ou numa secretaria da mulher, ou em algum serviço que preste algum tipo de orientação à mulher, ele vai ter uma pessoa do serviço social, ele vai ter um assistente social. E essa pessoa, ela vai ter o protagonismo, vamos dizer assim, de construir uma alternativa para essa mulher com essa questão da vulnerabilidade. E aí, no âmbito do município, por exemplo, a gente tem centros de referência especializados em assistência social que vão dar esse suporte. E aí a gente vai discutir isso também no nosso próximo encontro. Mas aí a gente vai ter alguns benefícios que as mulheres vítimas de violência em situação de violência possam requerer, né, em situação de violência e em situação de vulnerabilidade social. Então, são recortes que a violência precisa ter. Recorte de gênero, recorte de classe e recorte de raça. Certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da evolução dos direitos das mulheres. A Alessandra falou aqui, também tem mulheres que, por vergonha da sociedade, não quebram esse ciclo. Também, Alessandra, tem muitas mulheres que são, inclusive, pela própria família, elas são apontadas, né? Quando as pessoas descobrem, elas são apontadas. Às vezes as pessoas têm conhecimento da violência, mas não do teor completo daquela violência, e já apontam essas mulheres. Então, essas mulheres permanecem aí por medo e por vergonha também, até pela falta de apoio do que se transparece da família, de que não vai apoiar essa mulher em situação de violência, que a culpabiliza pela violência. Então, ela termina permanecendo nesse ciclo exatamente por conta disso. Mas vamos tratar agora um pouquinho sobre a evolução dos direitos das mulheres no Brasil, tá? Esses marcos temporais são todos brasileiros. Então, a gente teve na Constituição da República de 1946 o direito das mulheres votarem e serem votadas. O direito das mulheres votarem é de 1942, mas aí, como a gente tratou aqui de sufrágio universal, né, o direito ao voto, tanto a votar quanto a ser votada, só veio na Constituição Federal de 1946, e essa discussão já estava desde a Revolução Industrial. As mulheres lutavam pelo direito ao voto há muito tempo, e só o conseguiram constitucionalmente em 1946. Em 1962, a gente teve o Estatuto da Mulher Casada, que definiu que as mulheres não precisavam mais de autorização dos maridos para trabalharem fora. Então, vamos imaginar a situação. Eu sou mulher em 1962. E eu preciso da autorização do meu marido para trabalhar. Então, diga para mim como que eu posso quebrar um ciclo da violência, por exemplo, numa época como essa, onde eu preciso da autorização do meu agressor para poder quebrar o ciclo, porque para fora, mas receber herança é um direito meu, herança é um direito que você o patrimônio que você recebe dos seus antecessores, né? Dos pais, e aí se não tiver pais, os avós. Então, eu não posso receber dinheiro ou bens, né? Meus, porque quando a pessoa morre, o direito é meu. Enquanto está vivo, não tem direito. Mas quando a pessoa morre, o direito é meu. Mas eu não posso receber um direito meu sem autorização do meu marido. Eu não posso comprar e eu não posso vender imóveis. Então, eu recebi a minha herança. Ok, maravilhoso, estou com meu dinheiro. Mas eu não posso nem comprar nem vender o bem que eu recebi, sem autorização do meu marido. Eu não posso assinar documento e eu também não posso viajar. 1962 parece distante, mas é a época da minha avó, tá? Essa é a juventude da minha avó. E minha avó, graças ao meu bom Deus, está vivíssima da Silva e vai permanecer por muitos anos. Então, ela é uma prova viva de como era a situação em 1962. Em 1977, só em 1977, é que o matrimônio, que é o casamento, deixou de ser indissolúvel com a lei do divórcio. Então, só em 1977 é que as mulheres puderam
se divorciar. E aí a gente tem várias implicações, porque tem a questão da separação judicial, do divórcio, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas existia até um tempo, vamos chamar assim, de um tempo para pensar. Eu me separava, mas eu não me divorciava, porque eu vou ficar um tempo pensando se é isso mesmo que eu quero, o que para a gente hoje não faz o menor sentido e não é mais assim. Em 1998, que é a data da nossa Constituição, Constituição do Brasil, a última, no artigo 7, inciso 30 da Constituição, é que veio estabelecer que é proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, antes da nossa Constituição de 1988, no nosso Código Civil, por exemplo, o anterior ao de hoje, que é o Código Civil de 1916, que vigorou até 2001, no caso até 2002, porque o outro entrou em 2003, até 2002, ainda tinha alguns resquícios da mulher, mas hoje é só menor de 16 anos. Mas no Código Civil de 16, a mulher era absolutamente incapaz. A mulher não podia fazer nenhum ato da vida civil sem uma autorização, e essa autorização vinha do marido. Como a gente viu em 1962, que a gente tem estabelecido homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, é aquela discussão que via desde Olímpia, na Declaração da Mulher Cidadã, de colocar a mulher, de colocar o protagonismo feminino escrito como feminista, né, veio conseguir aqui no Brasil. A gente teve um lobby muito grande, a gente teve na Assembleia mulheres participando da Assembleia Constituinte, né, para a formação da Constituição, e aí que a gente conseguiu, que a gente estava lá, né, as nossas representantes, porque eu não era nascida nessa época, mas as nossas representantes estavam lá, para garantir que tivesse o protagonismo feminino no texto constitucional, a constitucionalização dos direitos da mulher. E aí também da proteção do Estado à família, porque a Constituição também traz na parte da ordem social, lá no finalzinho da Constituição, a proteção, o dever do Estado de proteger a instituição família e de coibir qualquer forma de violência contra a família. Aí a gente vai ter, né, a dissociação, a violência contra a mulher, a violência contra a criança e a violência contra o idoso. Em 1990, a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece as condições de pai e de mãe no exercício do pátrio poder, que é o exercício do poder familiar. Então, é só em 1990 que um estatuto traz essa igualdade de condições entre homem e mulher, entre pai e entre mãe. Em 2002, foi o Código Civil atual da gente é de 2002, a falta da virgindade deixou de ser motivo para anular casamento. Então, até 2002, a gente podia anular um casamento por falta de virgindade da mulher, tá? Quando a gente fala de falta de virgindade aqui, tem um recorte de gênero muito forte, que é da mulher. Então, só ficou. Em 2005, está bem recente. Em 2005, o termo mulher honesta foi retirada do Código Penal. Então, até 2005, o termo mulher honesta fazia parte de tipos penais, que são os textos que definem o crime. O que é uma mulher honesta? É um conceito mais aberto do que esse, talvez não exista. E a gente estava utilizando esse conceito, um conceito aberto como esse, e totalmente impróprio, até 2005. E aí, em 2006, né, a gente tem o advento da Lei Maria da Penha, que eu disse para vocês aqui, que é a melhor legislação mundial no que concerne a direitos e enfrentamento da violência contra a mulher, mas que não foi por livre e espontânea vontade do Brasil, do Estado brasileiro, tá certo? Maria da Penha denunciou o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí o Brasil foi condenado por negligência ao combate e enfrentamento à violência contra a mulher, e por isso editou a Lei Maria da Penha. Não foi fácil, não é fácil. Então, foi uma conquista, de fato, porque Maria da Penha foi uma mulher que sofreu muito 2 tentativas de feminicídio, à época não era um feminicídio, né, porque feminicídio só depois de 2015, mas que sofreu 2 tentativas, e teve que recorrer a órgãos internacionais para que o país de origem, o país que deveria protegê-la, né, porque na Constituição de 1988 já dizia que o Estado deve coibir qualquer prática de violência no âmbito da família, mas não coibiu nada, não coibiu coisa alguma.
Então, foi condenado e, por isso, editou, em 2006, a Lei Maria da Penha. Em 2015, a gente tem a Lei do Feminicídio, que aí torna crime hediondo o assassinato de mulheres, e aí a gente tem o assassinato de mulheres em duas vertentes. Tanto na violência doméstica, que aí vai ser no âmbito da Lei Maria da Penha, tanto na discriminação de gênero, que é a morte de mulheres pela condição de ser mulher. É quando você morre pela sua condição de mulher. Ou quando você morre pela violência doméstica e familiar contra a mulher, que tem 3 anos que a gente discute no nosso próximo encontro. Também em 2015, a gente teve a Lei 13.112, que deu às mães o direito de registrar o filho em cartório sem a presença do pai. Então, em 2015, é que as mulheres poderam registrar os seus filhos em cartório sem a presença do pai, sem a companhia masculina. Em 2018, a gente teve a criminalização da importunação sexual, que foi uma conquista muito grande para as mulheres, porque a gente tinha entendimentos diversos, entendimentos todos de algumas práticas ocorridas, como, por exemplo, a importunação sexual, ela está muito ligada, a gente sempre lembra, né, de coletivos, de transporte coletivo, ônibus e metrô, que homens satisfaziam a lascívia sexual com as mulheres. E alguns juízes entendiam que isso era estupro, outros juízes entendiam que isso não era nada, e a mulher ficava nessa insegurança jurídica. A gente não sabia o que é que vinha por aí. E com a lei de importunação sexual, a gente tem um tipo penal para isso. Isso é crime, você não pode dizer que não é, e ele acontece nessas circunstâncias. O chat aqui tá bombando. Deixa eu dar uma olhada. Aqui. Acredito que muitas, pela criação e cultura, não enxergam a situação de violência que se encontram. Jackson, é isso mesmo, Jackson. Muitas mulheres não conseguem se enxergar no ciclo da violência por uma questão cultural. Às vezes, a criação dela, tanto da reprodução do machismo, que já vem da família, acabam colocando a mulher nessa situação. Perfeita colocação que os familiares em grande número não apoiam as mulheres vítimas de violência, quando a mulher volta para casa dos familiares. Antes de a gente propor a qualquer mulher que ela vá, existe um abrigo, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas existe um serviço de abrigamento para as mulheres em situação de violência doméstica em Pernambuco, para aquelas mulheres que estão em risco de vida e não tem outra solução. Mas muitas dessas mulheres vão para a casa-abrigo porque a unidade familiar não acolhe. Existem alguns casos, de fato, que o tamanho da periculosidade do agressor é tanta que colocar em risco as pessoas da família e a mulher não quer esse tipo de prática e prefere ir para o abrigo. Mas muitas delas dizem, eu não tenho ninguém, não tenho mãe, eu não tenho irmã, eu não tenho família, então eu estou sozinha, e muitas vezes com os filhos, né? Então eu não tenho ninguém ao lado, mas eu tenho pessoas que dependem de mim nessa situação da violência. Thaís disse que isso que você falou é verdade, e muitas mulheres se calam sobre a violência por medo de não acreditarem nelas. Isso. Vi uma notícia recente de que uma menina que tinha fugido de casa porque os pais não acreditavam nela quando ela disse que foi abusada pelo irmão. O conceito de igualdade salarial para homens e mulheres no serviço público ainda é relativamente respeitado, mas o serviço privado é raríssimo. Mas existe foi Miraci que falou isso, existe uma disposição na CLT que pune empregadores que não igualam o salário de homens e mulheres que exerçam a mesma função. Aí tem alguns critérios, que é o período na empresa e o período na mesma função, mas existe uma condenação, infelizmente a gente não conhece muito os nossos direitos trabalhistas, mas existe a possibilidade do empregador pagar uma multa salarial à empregada, caso ele não equipare o salário. Uma dúvida, a Rafaela tem uma dúvida. Como era feito antes de 2015 para as mães solteiras registrarem seus filhos? No registro ficava lá. Na parte do pai, ela ficava descrito. Eu não sei te dizer se é ausente a palavra, mas ficava descrito lá como se fosse ausente.
É isso. Pai desconhecido. Isso, pai desconhecido, pai desconhecido. 2019. Voltando, em 2019, a gente tem a prioridade do divórcio para vítimas de violência doméstica. Aqui, em 2019, a gente tem as mulheres vítimas de violência, necessariamente as mulheres em que seus casos são abarcados pela Lei Maria da Penha. Então, as mulheres que têm o caso abarcado pela Lei Maria da Penha, elas têm prioridade no divórcio, nas varas de família. Esse quadro da gente está um pouco desatualizado, porque em 2021, mas eu não encontrei nenhum que contivesse essa informação. Mas em 2021, a gente tem a criminalização da violência psicológica. Então, violência psicológica contra a mulher passa a ser crime. A partir de 2021, seria a continuação da conquista dos direitos das mulheres no Brasil. Ampliando a parte dos direitos das mulheres, mas aí a gente entra na parte de políticas públicas, né, da atividade estatal, a gente vai falar um pouquinho sobre a rede de enfrentamento e proteção às mulheres. Por que tem enfrentamento, rede de enfrentamento e proteção? O enfrentamento à violência, a gente tem a prevenção à violência e o enfrentamento à violência. A prevenção à violência é quando ela ainda não ocorreu. Então, os serviços que tratam com prevenção vão tratar antes da violência ocorrer. E os serviços que tratam de enfrentamento, eles vão tratar depois que a violência ocorre, né? Com todas as decorrências daquela violência, e aí podem ser sociais, jurídicas e até psicológicas. Então, dentro dessas redes de proteção e enfrentamento, a gente tem as delegacias especializadas de atendimento à mulher, né, as DEANs, a gente tem 11 DEANs nas unidades de Pernambuco, 11 unidades de DEAN em Pernambuco, aí a gente tem Olinda, aqui não tem. A gente tem Recife, a gente tem Paulista, a gente tem Vitória de Santo Antão, a gente tem Cabo de Santo Agostinho. Alguns municípios não têm, como Olinda, que é um município grande, mas não tem. E aí, o que acontece? Quando não tem delegacia especializada no atendimento à mulher, ela vai ter um tratamento e um olhar diferenciado para aquela situação de violência. Então, a gente também tem Lei Maria da Penha, os juizados e a justiça. Aqui diz competência civil e criminal. Mas, na prática, as varas de violência aqui de Pernambuco, elas têm a competência criminal. E a parte civil, que é a parte de divórcio, a parte de alimento, para as varas de família sem esse viés de violência de gênero, tá? A gente tem a coordenadoria da mulher, que aí também vai ser vinculada ao Tribunal de Justiça e com relação às varas, né, que é responsável pelo suporte ao abrigo, que é regida pelo núcleo de abrigamento, que foi o que a gente conversou agora há pouco, nos casos de mulheres que estão sob ameaça de morte, e aí não tem condição de ir para nenhum local ou ir para a casa-abrigo, que é um local seguro, e a gente não sabe o endereço, então mesmo quem trabalha na rede de enfrentamento não sabe, eu não sei o endereço das casas-abrigo, eu sei que Pernambuco tem 4 casas, mas eu não sei onde elas ficam. Isso é para garantir a segurança daquela mulher que está em risco de morte. Porque a casa da mulher é um só lugar para facilitar o acesso dessa mulher. A gente tem o centro de referência atendimento à mulher, aí o triplo, né, que acolhe e acompanha as mulheres em situação de violência doméstica, familiar e sexista. Atendimento psicossocial e na hora aqui, enquanto possível, já. Pública, ela é uma assistência jurídica inter-violência. E os serviços especializados na violência,
né, no enfrentamento à violência contra a mulher. Vão ter profissionais multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, mulher, segurança pública de 2021. O Anuário de Segurança Pública de 2021, ele remete ao ano de 2020. Então, são dados do ano de 2020. Magali agora perguntou, e violência? Oi, Gisele, dá licença. O teu som está travando bastante. Você tá me ouvindo? Gisele? Gente, ela deve ter caído, deve ter perdido a conexão. Vou falar com ela aqui, ela já deve voltar. Só um minutinho, tá, por favor. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo todo mundo. Agora tá bom. Tava travando muito, Gisele. Estão me ouvindo? Tá travando bastante. Vocês ouviram até que parte, mais ou menos? Espera aí. Deixa eu botar novamente. Melhorou meu áudio agora? Desconectei aqui. Melhorou o áudio agora? Tá todo mundo ouvindo bem? Tudo ok? Então, vamos lá. Eu trouxe... Deixa eu entrar. Vocês estão conseguindo ver a tela? Oi, Gisele. Travou agora a sua imagem e o seu som. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, só a imagem tá travada. Agora vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim. Pronto. Eu coloquei meu 4G agora. Acho que teve uma oscilação no Wi-Fi aqui. Mas Tá agora ótimo tá tudo agora. ok, né? Tá pronto. Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou voltar à apresentação. Assim, nos últimos 4 minutos, assim, tava bem comprometido o som, viu? Deixa eu voltar, então. Deu para entender essa parte da Casa da Mulher Brasileira? Em seguida. A parte dos serviços de saúde especializados. Deixa eu ver aqui no chat. Acho que as pessoas foram dizendo aqui. Achei aqui minha conexão. Ok. Ok. Respondendo, vou voltar então aqui a resposta de quando a violência é praticada pelos filhos. O polo passivo da violência contra a mulher, né, vai ser sempre a mulher, como a gente discutiu aqui. Mas o polo ativo, ele não necessariamente será a mulher. Então, pode ser um companheiro
ou uma companheira, aí abrangindo as relações homoafetivas, e podem ser também filhos ou filhas daquela mulher, pais ou mães daquela mulher. E, se for o caso, netos ou avós daquela mulher. Então, o autor da violência, ele precisa ter uma relação com aquela mulher quando a gente fala de violência doméstica. Se a gente falar de violência contra a mulher de forma geral, de forma mais ampla, a gente vai perceber que podem ser diversos outros atores. Mas quando a gente fala da violência dos filhos com a mulher, ela se enquadra numa violência doméstica, né? Esses filhos, eles podem praticar violência doméstica contra a mulher. A gente só vai ter uma diferenciação se esses filhos forem menores, né? Porque eles não praticariam crimes, eles praticariam ato infracional. Mas sendo maiores de 18 anos, se enquadraria normalmente a Lei Maria da Penha, poderia solicitar medidas protetivas e tudo mais que a legislação nos permite. Eu vou agora voltar aqui para a parte do Anuário de Segurança Pública. O Anuário de Segurança Pública de 2021, que eu trouxe para a gente finalizar a nossa conversa sobre a violência e a introdução aos direitos, ele se refere ao ano de 2020, aos dados do ano de 2020, como eu tinha falado para vocês, eu não sei se deu para ouvir, então eu vou repetir, né? Ele se refere ao ano de 2020 e já traz esse recorte da pandemia. Ele já traz alguns dados que foram influenciados pela pandemia. Então, por que a gente discute tanto violência doméstica? Então, eu trouxe aqui toda uma abordagem sociológica e jurídica também. E todo mundo foi interagindo, a gente conseguiu conversar muito bem e entender muito bem as raízes e o porquê das violências, porquê da luta por direitos. Mas eu quis que a gente finalizasse com análise de dados, com análise de números, porque não só o discurso, mas os números provam também por que a gente precisa de políticas públicas para a mulher, por que a gente precisa desse recorte de gênero, por que a gente precisa dessa visão, por que o Estado precisa se preocupar com isso, por que a gente demanda essa preocupação. Então, no ano de 2020, a gente teve registrados no Brasil, e aqui eu trago uma observação de que são casos registrados, né? São casos que chegaram ao conhecimento do poder público para que tivessem no Anuário de Segurança Pública. Mas a violência contra a mulher, ela tem uma característica primordial, né, que é a violência doméstica, que ocorre dentro dos lares. Ela ocorre dentro da relação familiar. E muitas vezes ela não é externada. Então, por mais que a gente veja esses dados altíssimos, eles são subnotificados. E quando a gente fala em subnotificação de violência, pior do que os outros tipos de violência é a subnotificação da violência sexual. Então, os dados são alarmantes? São, mas a gente tem que ter a consciência de que podem e são subnotificados muitos casos de violência, muitas mulheres que permanecem naquele ciclo que a gente trabalhou, e muitas mulheres que até quebram o ciclo, mas que não chegam na parte de denúncia de procurar algum órgão de segurança pública para que constem no anuário, certo? Então, em 2020, nós tivemos 1.350 feminicídios, que são homicídios de mulheres por violência doméstica ou pela sua condição de mulher. O que expressou um aumento para o ano de 2019 de 0,7%. Então, mais mulheres morreram em 2020. Então, no ano da pandemia, a gente tem uma expressão de aumento de 0,7% dos feminicídios, né, que são homicídios contra as mulheres nessas situações. Dessas vítimas de feminicídio, aí eu trago aqui outra vez o recorte, a importância dos recortes, e aqui a gente vai tratar do recorte de raça, né? Que as vítimas de feminicídio, 61,8% dessas vítimas eram mulheres negras, mais da metade. Mais da metade dessas mulheres vítimas são mulheres negras. Está aí a importância dos recortes de raça, para que a gente discuta a violência. 74,7% dessas mulheres vítimas estão entre 18 e 44 anos. Então, se a gente for analisar a faixa etária da população brasileira, a média de idade dos brasileiros, a gente passa de 80 anos. Então, são mulheres muito jovens, mulheres jovens demais para perderem a vida. Qualquer idade, qualquer mulher não precisa se submeter, não deveria ter se submetido a perder sua vida por uma violência praticada numa situação de violência doméstica e familiar. Mas
A expressão que a idade que mulheres de 18 anos, por exemplo, traz para a gente é alarmante. A expressividade que essa faixa etária traz para a gente. Dentro desses feminicídios, como a gente tinha tratado, ele pode ser de duas formas, né? Ele pode ser pela condição de ser mulher, e aí não precisa da relação de parentesco, ou eles podem ser por violência doméstica e familiar. Mas o por violência doméstica e familiar tem uma expressividade muito maior. Então, 81,5% desses feminicídios, dessas mulheres são mortas por companheiros ou ex-companheiros. A gente tem uma expressividade de uma pessoa que foi escolhida por essa mulher para acompanhar a sua vida e que tiram a sua vida. Então, é um número muito expressivo. Mais de 80% desses feminicídios são praticados pela pessoa que está ao seu lado, ou pela pessoa que você, no exercício da sua liberdade, disse que não queria mais que estivesse. E essa liberdade não foi de forma alguma respeitada. 8,3% são por outros parentes. Aí a gente entra na pergunta de Magali sobre os filhos. Então, os filhos entrariam aqui nesses 8,3%. Aí poderiam ser filhos ou filhas, pais ou mães, avós, avós, primos e afins de familiares. Desses casos de feminicídio, mais da metade deles ocorreram com o uso de armas brancas. Armas brancas são facas, tesouras, coisas que a gente tem em casa, coisas que a gente usa no dia a dia. Então, são armas de muito fácil acesso. Todo mundo tem uma arma branca em casa. Todo mundo tem. Então, mais da metade dessas vítimas foram mortas por coisas que existem na sua casa e mais de 80% por companheiros. Esses dados expressam a vulnerabilidade que muitas mulheres necessitam ou presenciam de alguma forma. Os chamados, aqui eu vou fazer uma diferenciação para a gente, sobre o 190 e o 180. O 180, ele é um serviço da União e ele não é usado para flagrantes, situações que estão ocorrendo. 190 é vinculado à polícia, né? Às polícias militares, e aí cada estado vai ter a sua polícia militar, e elas são vinculadas para a situação de flagrância. Então, quando a mulher está sofrendo a violência, é 190. Então, são esses dados que eu trouxe aqui. 694.131 ligações sobre violência doméstica. Aqui não é ligações comuns, não. São ligações relacionadas à violência doméstica para 190. Então, são 694.131 situações de mulheres que estavam sofrendo a violência e necessitaram de chamar o auxílio da força policial. O que representou, para o ano de 2019, um aumento de 16,3%. Então, a gente teve, no pandêmico, um aumento da solicitação da violência, uma discussão que a gente traz, que é o fato de o agressor estar mais tempo em casa. Porque com a pandemia, com o isolamento social, a gente colocou o agressor, e aí eu não estou criticando nenhum tipo de estratégia sobre o controle da pandemia, não é isso. O que eu estou dizendo é que no momento que a gente coloca esse agressor dentro de casa por restrição, por desemprego, ou a restrição na atividade de trabalho, a gente colocou essa mulher em risco. E mesmo na situação de pandemia, a gente teve um aumento de 16,3% das ligações para 190. A solicitação de medidas protetivas de urgência, no caso aqui a gente está trabalhando com a concessão, né? A concessão de medidas protetivas cresceu 3,6% e foram 294.440 concessões de medidas protetivas no Brasil. Os registros de lesão corporal dolosa, que lesão corporal a expressão criminal da violência física, né? A violência que deixa marcas, como eu tinha falado para vocês, os registros dessas lesões corporais dolosas por violência doméstica pela polícia civil foi o único que teve uma queda de 7,4%. E aí é quando a gente tem que trazer a visão da subnotificação de dados. Será que essa mulher que conseguiu ligar para o centro está trabalhando
com a ligação. A gente não está trabalhando com a resolutividade. Então, será que essa mulher que conseguiu ligar, ela conseguiu registrar essa lesão corporal? Será que a mulher que foi agredida, ela conseguiu registrar a lesão corporal? Porque eu trouxe a diferenciação aqui das marcas, porque muitas vezes a mulher é agredida e não consegue registrar a lesão corporal. Registram-se vias de fato, porque não se deixou marcas. Mas muitas das vezes tem marcas. E eu estou falando de marcas físicas, porque as marcas psicológicas, com certeza, elas têm. Mas estou falando de marcas físicas. Então, é um dado que, por mais que apresente uma diminuição, é discutível. Será que essa mulher, de fato, conseguiu registrar esse boletim de ocorrência? Porque é muito mais fácil eu fazer uma ligação, eu consigo com muito mais facilidade fazer uma ligação para a polícia do que me deslocar, sair da residência, porque muitas mulheres estão em situação de cárcere, aí pode ser um cárcere privado, um cárcere vigiado, ela pode estar trancada de fato, ou ela pode estar sendo vigiada pelo agressor, que diz para ela não sair e fala com vizinhos, ou até tem câmeras dentro de casa vigiando se ela vai sair ou não, a ameaça se ela sair de casa. Será que essa mulher, na pandemia, ela consegue chegar até uma delegacia de polícia? Será que essa mulher que liga consegue ser atendida? São ambientes como esse que a gente está aqui hoje, a gente consegue discutir isso, a gente consegue colocar isso para frente. A gente teve, em chamados de violência, mudou aqui, não foi? Deixa eu voltar. Um chamado de violência doméstica por minuto. A cada minuto, em 2020, uma mulher chamou. Mas será que a cada minuto, em 2020, uma mulher foi respondida? A análise de dados, ela demonstra muito bem uma realidade, mas a gente precisa ter uma visão das consequências. A gente precisa avaliar se, de fato, as políticas públicas têm algum tipo de efetividade, se o poder público está fazendo o seu papel de garantidor dos direitos das mulheres, se nós, mulheres, ou nós, homens, defensores dos direitos das mulheres, não devemos nos insurgir e questionar por que é que não está sendo efetivo. Nós devemos ajudar, auxiliar essas mulheres em situação de violência. Eu trago, por fim, uma reflexão para a gente. Eu trago o não à violência contra as mulheres, o não a qualquer tipo de forma de violência contra a mulher. Eu agradeço a participação de vocês. Agradeço por poder estar aqui nessa noite de quarta-feira com vocês. Os dados são, sim, assustadores, Alessandra, mas eu acredito que eu plantei em vocês uma sementinha do surgimento sobre certa realidade. Então, eu acredito que, a partir de hoje, a gente vai, pelo menos, pensar um pouquinho diferente e agir um pouquinho diferente, e buscar, e lutar, e conseguir essa utópica igualdade material e formal de direitos. Alguém quer conversar comigo? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu que agradeço a vocês por estarem aqui comigo à noite. Eu sei que amanhã muita gente vai trabalhar. Eu, inclusive, vou. Então, eu sei que é um pouquinho cansativo às vezes, mas é necessário. E fico muito feliz por vocês terem gostado e da gente ter conversado bastante hoje. E, por fim, só para a gente finalizar, não deixe de me encontrar novamente no sábado. Não é esse sábado agora, tá? Eu vou só abrir o calendário aqui para eu ver o dia certinho. Não é esse sábado agora, dia 4, é dia 11,
Dia 11 a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os direitos das mulheres, aí de forma mais específica, a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, o que são, como a gente pode solicitar, onde é que a gente vai solicitar, como é que elas funcionam, e se não cumprir, o que é que acontece, e se precisar sair de casa, eu resolvi denunciar, e agora, o que é que eu faço, quem me ajuda, que órgão eu posso procurar. Então, tudo isso a gente vai conversar no sábado, dia 11. Tá certo? Não deixem de se inscrever para a nossa próxima conversa, que eu gostei muito de estar com vocês, e eu quero estar com vocês de novo. Então, por favor, me ajudem a estar com vocês. Gisele, Paulo perguntou obrigado. onde se inscreve. Gisele, obrigado, viu? Foi excelente. Parabéns aí. E estarei certamente presente no dia 11 para te escutar, viu? Aprendi muito com você hoje. Pessoal, o certificado eu vou mandar para o e-mail de todos que estavam presentes, tá? E quem quiser fazer inscrição para o curso do dia 11 é no mesmo lugar onde vocês fizeram para esse curso, tá? Lá tem todos os nossos cursos disponíveis, tá bom? E a inscrição é lá. Quer falar mais alguma coisa, Gisele? Só me despedir. Boa noite a todos e a todas presentes. E até o próximo curso. Espero vocês. Gente, um beijo no coração de todo mundo. Sigam a gente nas redes sociais para vocês terem notícias, tá? Dos próximos cursos. E nos encontramos em breve. Até a próxima. Fiquem em paz. Saúde para todos. Tchau, tchau.